Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 12 de abril, sexta-feira, tempo da quaresma, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama Deus as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, Evangelho, sempre nós ficamos tocados por aquilo que de fato é a dificuldade de entendimento dos mestres da lei e dos fariseus. E a insistência de Jesus em poder não esconder nada em relação à sua própria identidade. O Evangelho hoje começa dizendo: e por causa disso queriam apedrejar Jesus. Como vocês perceberam que Jesus teve uma resposta a partir da própria Sagrada Escritura. E dessa forma, os mestres da lei e os fariseus, que eram entendedores da Sagrada Escritura, talvez tinham esquecido, daquele detalhe. E assim, eu penso, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes acontece também conosco. Às vezes nós somos atacados ou criticados pela própria palavra de Deus porque fazemos isto ou aquilo. Por exemplo, nós somos adoradores de imagens, nós adoramos deuses de madeira, a partir dos santos, ou então a própria pessoa de Maria não é bem entendida na sua virgindade e na tradição que todos nós recebemos a partir da própria Sagrada Escritura. Porém, o que é interessante, vemos que a própria Sagrada Escritura responde a muitas das perguntas que nós temos. Por exemplo, em relação aos santos, poderíamos dizer que Jesus, na encarnação, portanto, sendo Filho de Deus, ele responde: quem me vê, vê ao Pai. Então, dessa forma, nós temos ali a figura de Jesus, aquele que, ao vê-lo, podemos então ver o Pai. Quando nós, por exemplo, vamos ao Antigo Testamento e vemos ali, nos livros antigos, no Pentateuco, quando se fala não adoreis imagens ou escultura nenhuma, no contexto da época, se falava justamente das imagens pagãs que se faziam, e por isso então não fazer de Deus imagem nenhuma. Hoje, as imagens dos santos para nós não são pagãs, porque sempre recordam pessoas ligadas ao cristianismo, pessoas que acreditaram em Deus. Mas, muitas vezes, nós podemos delas fazer para poder lembrar de que elas estão no céu, como fala uma música do Padre Zezinho, Ou seja, imagens são sinais a me lembrar por onde Deus agiu. Imagens são sinais a me apontar por onde alguém seguiu. Imagens são apenas o que são, sinais. Então, são alguns exemplos, meus irmãos e irmãs, que eu trago aqui para poder dizer que Jesus aqui também respondeu com a mesma palavra de Deus às críticas que se faziam. Como é que vocês dizem que eu blasfemo dizendo que eu sou filho de Deus? E na própria Sagrada Escritura está dizendo que todo aquele que recebe a palavra de Deus se torna Deus. Então, onde está a blasfêmia em me dizer filho de Deus? Portanto, meu irmão, minha irmã,
que nós possamos realmente, em nossa vida, poder sempre ter a clareza de que nada realmente está fora daquilo que nós já escutamos na Sagrada Escritura e de todos os apedrejamentos que nós podemos receber, que nós possamos responder sempre a partir da inteligência, do conhecimento profundo da Palavra de Deus. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.